1 aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Iaú e que o Espírito de Iaú habita em vós? Se alguém destruir o templo de Iaú, Iaú destruirá. Porque o templo de Iaú, que sois vós, é Kadosh, que quer dizer puro ou santo. Podeis vos assentar, amados irmãos. Amada Igreja do Salvador Yahushua, estejais atentos para discernir qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso amo Yahushua em ter escolhido para nós ouvir esta palavra. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a nossa aceitação. Estas palavras podem mostrar quem de fato nós somos, porque a palavra de Yahu, irmãos, é ela que nos revela se somos ou não somos verdadeiros escolhidos, se somos ou não somos verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador é aquele que vive de toda a palavra que sai da boca do Am Yahushua. O verdadeiro adorador é aquele que permanece nas palavras que Yahushua tem deixado como ensinamento para cada um de nós. O verdadeiro adorador, ele é o templo de Yahu vivente aqui na terra. Por isso, o verdadeiro adorador, ele deve estar sempre aprendendo de Yahushua, que é manso e humilde de coração. Yahushua, ele nos ensina, irmãos, que aquele que não tem o Espírito dele, esse tal não é dele. Só possui o Espírito de Yahushua para se tornar templo de Yahu aqueles que de fato fazem a sua vontade. Yahushua, ele diz na tua palavra: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E Yahushua, ele estava falando do Espírito que haveria de receber aqueles que nele crescem. E Yahushua, ele não dá do seu Espírito àqueles que são incrédulos. E Yahushua, ele não dá do seu Espírito àqueles que são rebeldes, àqueles que são soberbos. Antes, Yahushua, ele diz que ele resiste àqueles que são soberbos. E infelizmente aqueles que são soberbos, eles podem pedir e não vão receber, porque o Espírito de Yahu, ele é Kadosh. Quando nós passamos a dar ouvido às palavras do Am Yahushua e as recebê-las em nossos corações, o Espírito do Altíssimo
Ele se manifesta dentro de nós, criando em nós um coração novo, um coração espiritual, um coração segundo o coração de Yahu. E através deste coração, nós somos guiados pelo Espírito do Altíssimo. O Altíssimo, Ele trabalha na nossa natureza divina. Ele nos guia através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através do nosso raciocínio, através da nossa inteligência. Ele trabalha através da nossa memória, na finalidade de nos criar em verdadeira justiça e pureza de conduta na presença dEle. Amados irmãos e irmãs, não sabeis vós que sois o templo de Yahu e que o Espírito de Yahu habita em vós? Irmãos, quando o Espírito de Yahu passa a habitar em nós, já não é mais nós que vivemos, mas é Yahu que vive em nós. O nosso falar tem que ser Yahu. O nosso procedimento, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso entendimento tem que ser Yahu. Aquele que é templo do Altíssimo Yahu, ele deve se abster das coisas que são pecaminosas. Ele não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Ele não vive mais para si. Ele não vive andando segundo o conselho dos ímpios. Ele não anda mais no caminho dos pecadores. O templo de Yahu, que somos nós, deve ser Kadosh, porque Yahushua, ele não nos chamou para a imundícia, ele não nos chamou para o mundanismo, para a carnalidade, para os desejos pecaminosos da nossa carne. Ele nos chamou para viver uma vida de pureza, ensinando para nós que todas as coisas são puras, para aquele que é puro, puros em toda a vossa maneira de viver, é no falar, é no ouvir, é no enxergar, é naquilo que nós sentimos, pensamos, é naquilo que nós professamos. O verdadeiro adorador, ele é a casa e a morada do Altíssimo Yahu, que somos nós, irmãos. Nós temos que viver uma vida velando pela vida do Altíssimo em nós. E Yahushua está sendo velado dentro de ti, meus irmãos. E Yahushua está vivendo dentro de ti, minhas irmãs.
Quando Yahushua já está vivendo dentro de nós, esta carne tem que estar sacrificada para o mundo, para o pecado, de maneira que nós, por meio da nossa profissão de emuná, nós venhamos viver em novidade de vida. Aquele que destruir o templo do Altíssimo Yahu, que somos nós, Yahu destruirá. E quando é que nós destruímos o templo do Altíssimo Yahu? Quando nós rejeitamos a sua pureza, rejeitamos a sua palavra. E Yahushua, ele deu-se a si mesmo por todos nós, irmãos, para purificar para si uma igreja imaculada, sem ruga, sem mácula, mas uma igreja que é representada como o templo do Altíssimo Yahu, irmãos. Agora que habita em nós o Espírito do Altíssimo, não podemos andar como andam os demais gentios. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Não convém àqueles que são seguidores de Yahushua, que receberam o Espírito de Yahushua, viver uma vida de amizade com o mundo, viver uma vida de comunhão com o mundo. E Yahushua, ele disse aos seus seguidores: não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós fomos comprados por um alto preço, irmãos. O nosso corpo não pertence mais a nós. Nós temos que louvar a Yahu através do nosso corpo. Louvar a Yahu através do nosso corpo não é apenas você alçar a sua voz para cantar um hino, não. Nós temos que louvar a Yahu através de tudo que somos, por dentro e por fora. O templo de Yahu que sois vós é Kadosh. Muitos estão destruindo esse templo Kadosh para viver uma vida de inimizade com o Altíssimo. Todos nós sabemos, irmãos, que quando nós passamos a ouvir a palavra da verdade, proveniente do Espírito da verdade, e aceitamos a palavra, o Espírito da verdade entra dentro de nós, ele se manifesta dentro de nós, nos libertando de demônios, demônios de prostituição, demônios que se manifestam através de engano, através de crimes. A palavra, irmãos, uma vez que ela é recebida dentro de nós, a palavra ela vai libertando, ela vai transformando, ela vai nos regenerando, ela vai nos purificando, ela vai nos lavando, para que sejamos limpos, para que sejamos puros, para que sejamos um povo
especial, zeloso de boas obras. Se esta palavra não nos purificar, jamais teremos participação em comunhão com a natureza divina do Altíssimo. Aleluia! Se somos o templo do Yahu vivo, e o Espírito do Yahu vivo está vivendo dentro de nós, não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Não podemos andar no caminho dos pecadores. Os pecadores andam segundo o caminho que os leva à morte. Mas nós, irmãos, estamos vocacionados a andar pelo caminho da vida. Esse caminho é apertado. Ele nos leva a entrar por uma porta estreita. Muitos vão procurar entrar por esta porta e não poderão, porque querem entrar pela porta da idolatria, querem entrar pela porta do mundanismo, querem entrar pela porta da liberalidade. E Yahushua, ele disse aos seus seguidores: não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu amo. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu amo. Quando nós entendemos esta palavra, nós passamos a compreender que quando Yahushua viveu aqui na terra, ele era o verdadeiro Yahu e a vida eterna, que se manifestou entre os homens em dupla natureza. Pela natureza humana, ele era carne. Pela natureza divina, ele era espírito. Ele era o Espírito da verdade, chamando os pecadores ao arrependimento, chamando os homens e mulheres a renunciar a si mesmo, a abandonar os seus delitos e pecados, para que pudessem estar vivendo em novidade de vida. Deixa Yahushua habitar dentro de ti, meus irmãos. Faça como nosso amado irmão Shaul ele fez, e exclamou dizendo: já estou sacrificado com Yahushua, é vivo, não mais eu, mas Yahushua vive em mim. Quando Yahushua passa a viver dentro de nós, nós nos tornamos a morada de Yahushua. Quando nós vivíamos nos pecados e delitos, segundo o curso do espírito maligno que habitava dentro de nós, nós tínhamos prazer no pecado, nós tínhamos prazer nas imundícias da nossa carne. Mas desde o momento que nós aceitamos e tomamos a decisão de seguir a Yahushua, nós temos que estar mortos para o pecado e vivos para Yahu, de maneira que o pecado não reine mais em nosso corpo mortal. Todo
Todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas Yahushua mostra para nós que, como templo do Espírito que somos, não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Não podemos pecar voluntariamente depois de termos o conhecimento da palavra da verdade. O nosso corpo é a casa do Altíssimo Yahu. O nosso corpo tem que ser uma casa de oração. O nosso viver tem que ser um viver que nós passamos a andar em espírito de oração, vigiando com toda a oração e súplica, para que o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito do mundo não venha achar uma brecha para entrar dentro de nós novamente. E ele tem conseguido entrar na vida de muitos após ter conhecido a palavra da verdade. Ele entra como ladrão para arrombar a casa, para destruir a casa. O que era pecado antes, hoje já não é mais. O que era imundo antes, hoje já não é mais. Aquele que tinha prazer de orar, hoje já não tem mais. Aquele que tinha prazer de propagar a palavra da verdade, hoje já não tem mais. Devemos examinar a nós mesmos, irmãos, para ver se de fato nós ainda estamos permanecendo na emuná. Amados irmãos, não vos conformeis com o vosso viver diante do Altíssimo. O Altíssimo Yahu, que diz que somos o templo dele, ele disse que aquele que é puro se purifica mais ainda. Muitas das vezes nós queremos, irmãos, servir o Altíssimo de forma fraudulenta, de forma duvidosa. Não sabeis vós, meus amados irmãos, que o vosso corpo é o templo do Altíssimo Yahu, proveniente de Yahu, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo, ele foi criado pela mão do Altíssimo, para que nós o pudéssemos recebê-lo, para que ele pudesse viver dentro de nós. Deixe o Espírito da verdade viver dentro de ti, meus irmãos. Yahu é Espírito, ele é o Espírito da verdade. Yahushua, quando ele esteve aqui na terra, dando testemunho da verdade, ele disse e deu testemunho. Ele disse: as obras que eu faço em nome de meu Pai, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz estas obras. Se somos a casa e morada do Altíssimo Yahu, e se esse corpo não pertence mais a nós, esta casa tem que ser registrada no nome de Yahushua,
Quando alguém compra uma propriedade, o dever daquele alguém que comprou a propriedade é de registrar aquela casa no seu nome como proprietário. Muitos dizem que são casa do Espírito da verdade, mas não recebe o nome que provém da verdade. Yahu é espírito, irmãos. Ele não é espírito de engano. Ele não quer que nós estejamos andando, cocheando entre dois pensamentos. Se somos propriedade dele, se somos casa do Espírito dele, nós temos que ser registrados através da imersão nas águas, pela invocação do nome do Salvador Yahushua. Os seguidores de Yahushua diziam: arrependei-vos, e cada um de vós seja imergidos em nome de Yahushua Mashiach, para a remissão dos pecados, e então recebereis o dom do Ruach HaKadosh, que é o Espírito da verdade, que é a vida eterna na nossa natureza divina. Como que alguém pode receber o Ruach HaKadosh para se tornar templo, casa e morada do Espírito do Altíssimo, se ele não recebe o nome? Que toda a família nos céus e na terra, que são guiados pelo Espírito da verdade, tomam. Irmãos, que ninguém vos engane. Aquele que pratica a palavra da verdade, aquele que pratica a justiça, é justo como Yahu é justo. Yahushua, ele disse em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Yahu, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Exaltai, pois, a Yahu no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Yahu. Portanto, meus amados irmãos, nós temos uma promessa, e se queremos herdar esta promessa, a palavra diz, irmãos, se queremos herdar esta promessa, irmãos, a palavra do Altíssimo Yahu, ela nos diz que nós devemos nos apartar de toda a imundícia da carne e do nosso espírito. Aleluia! Porque o espírito do homem, se não estiver liberto pela palavra da verdade, se a carne do homem não estiver liberto pela palavra da verdade, nós vamos seguir caminhos tortuosos, veredas que não são direitas. Aleluia!
Então, amados irmãos, os nossos corpos são membros do corpo do Mashiach Yahushua. No corpo do Mashiach Yahushua não há iniquidade. Se somos membros deste corpo que é Kadosh, cabe a cada um de nós viver uma vida de pureza, não nos conformando com as coisas deste mundo. Porque o Altíssimo Yahu, ele disse: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Yahu não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida carnal que nós temos, ela não provém de Yahu, mas ela provém do mundo. E aquele que quer servir a Yahu tem que entender que temos que viver em novidade de vida. Quando nós nascemos do Espírito do Altíssimo Yahu, irmãos, como filhos amados do seu reino, a palavra do Altíssimo deixa bem clara para nós que o Espírito do Altíssimo, ele nos gera de novo. Nós passamos a ser regenerados para vivermos uma vida de viva esperança. Aleluia! 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 Se alguém está em Yahushua, irmãos, nova criatura é. Aquela nova criatura, ela é transformada numa nova natureza. Nós deixamos de viver pela natureza da carne para vivermos pela natureza do Espírito, de maneira que passamos a andar pela emuná, em espírito de verdadeiro adorador, contemplando as coisas que não se veem, pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são do alto. Amados irmãos, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os que ainda precisam do aperfeiçoamento do Espírito em seu viver. Tenha compromisso de vida com Yahushua. Se alegre da tua vocação para a salvação. E sejam tementes em obedecer e ouvir estas palavras. Muitos estão ouvindo, irmãos. Já são quase 700 pessoas que eu envio estas mensagens para ouvir esta mesma palavra que estamos ouvindo. Mas são pouquíssimos os que se manifestam, escondendo esta palavra dentro do coração deles e vigiando em tudo para não pecar contra a pureza desta palavra. O nosso corpo é a casa do Altíssimo. Esse corpo que é a casa do Altíssimo deve ser uma casa de oração. Esta casa de oração é a habitação do Altíssimo Yahu. Não podemos fazer do nosso corpo, que é
a casa de oração uma casa de prostituição, uma casa de coisas profanas, uma casa cheia de imundícias, cheias de sujeiras. Aleluia! Esta casa tem que estar adornada, porque naquele dia, amada igreja, seremos vestidos de vestidos compridos, brancos e resplandecentes, para entrarmos na presença do Altíssimo Yahweh, como uma esposa adornada. Seja virgens prudentes, amada igreja. Estejais vigiando e temendo ao ouvir esta palavra. Muitos estão deixando de dar ouvido à palavra do Altíssimo. E estão dando ouvidos a espíritos de demônios, a doutrinas de demônios. A nossa vida nesta terra é passageira. Devemos buscar o Altíssimo enquanto nós podemos achar. Para sermos achados pelo Altíssimo, temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Tem pessoas que choram, que lamentam, com toda sinceridade diante do Altíssimo, por estar morando longe de nós, por não estar tendo condições de estar aqui presente conosco. Tem pessoas que dizem: irmão, tem pessoas que já têm testemunhado: irmão, ao ouvir estas mensagens eu me estremeço de temor, e no mais profundo do âmago da minha alma eu ouço essas mensagens com temor e tremor, ansiando dentro do meu coração estar junto com os irmãos, mas a distância não permite. E nós que estamos aqui, ouvindo a manifestação da voz do Espírito do Altíssimo, chegamos a esta casa e voltamos desta casa, às vezes com os mesmos sentimentos. Não vê a hora de terminar a mensagem para voltar para os seus pecados. Arrependei-vos, meus irmãos, e convertei-vos a Yahushua, e temei a Ele, sendo cumpridores da sua palavra. Enquanto vivemos nesta terra, vamos ser cobrados pelo Altíssimo diante da nossa conduta. Muitos querem entrar dentro de uma casa de oração e ouvir coisas que sejam saudáveis aos seus ouvidos, que dá prazer ao seu coração carnal. Aqui não estamos para alimentar a nossa carne, aqui não estamos para alimentar o nosso coração de carne, que almeja o pecado, mas estamos aqui para fortificar a nossa natureza divina, que tem um coração espiritual, do qual o Altíssimo está dizendo: não sabeis vós, meu povo, que vós sois o meu tabernáculo, a minha casa. Tu és uma casa de oração, irmãos.
proponha dentro do teu coração esconder estas palavras, para viver estas palavras, vigiando e orando e com toda oração e súplica no teu espírito. Porque é Kadosh aquele que cobra de nós uma vida de pureza. Sede puros, porque Yahu é Kadosh. Yahu, ele está em busca de homens e de mulheres que queiram viver na comunhão com Ele. Muitos acreditam de forma enganosa que estão vivendo em comunhão com o Altíssimo. O Altíssimo Yahu, Ele é Kadosh, Ele é luz. Se alguém disser que anda em comunhão com Ele, e andar em trevas, e andar no mundanismo, andar como escravo do pecado, se conformando com as coisas deste mundo, e diz que está em comunhão com o Altíssimo, o Altíssimo diz que tal vida, ela mente e não pratica a verdade. Aleluia! Então devemos fugir do pecado, devemos fugir do engano, devemos fugir dos desejos que o mundo nos oferece. E assim, invocar o nome de Yahushua, para que se manifeste em nós o Espírito do Altíssimo. E assim sejamos selados com o Espírito do Altíssimo, selando nós como casa e morada dele. Aleluia! Quem recebe esta palavra, diga aleluia! Aleluia! Maravilha, né, irmãos? Quando o Altíssimo ele encontra liberdade para falar com teu povo, porque esta palavra aqui é uma palavra que o Altíssimo já não tem mais liberdade de falar em certas congregações. Porque se falar esta palavra em certas congregações, aleluia, os pregadores são discriminados, os pregadores ficam de banco, porque o que eles querem ouvir é a palavra da bênção e da vitória, da prosperidade e da libertinagem. Mas nós não somos como tais que não querem viver para Yahu. A Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, aquele que era e que é e que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, seja com a sua igreja, hoje e para todo sempre. E a igreja amada do Salvador Yahushua de todo o seu coração, diga amém. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de pureza. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua seja convosco. Quem vos saúda é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. A todos os que querem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e pelo Telegram ou visitar o nosso canal no YouTube, sejam bem-vindos. No
YouTube você pode acessar o canal Irmão Edivaldo Yahushua. Fale conosco pelo 016 98849 1818. 016 98849 1818. Que a bondade, a compaixão e piedade do Salvador Yahushua seja sobre a tua vida e de toda a sua família. Shalom, shalom, amados irmãos em Yahushua.